Deus abençoe, Deus ilumine as nossas vidas na paz e na graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, meu senhor, minha senhora, você jovem, você rapaz, você moça, você adolescente, pré-adolescente, você criança, né? Porque todos precisam da bênção de Deus, todos precisam da proteção, da ajuda de Deus. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que as coisas têm se complicado cada dia mais. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. Ou seja, o diabo não toca naqueles que são do Senhor. Pode até afligir por uns minutos, ou alguns segundos, ou alguns dias até, né? Mas Deus, Ele dá um escape para você, para nós, como deu o escape para Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Como deu para Daniel na cova dos leões. Como deu para muitos homens de Deus, para Davi diante do Golias, diante do gigante. Como deu para o próprio Davi diante de Saul, que deu para o José, né, diante dos seus irmãos no Egito, quando ele foi escravo e lá na frente se tornou um governador. Como deu também para Paulo e Silas, quando estava preso e começaram a cantar louvores, e o anjo veio e abriu as grades do presídio, né? Do cárcere, né? Então Deus, Ele é Deus de poder. Eu quero deixar essa palavra aqui para você que está em Isaías capítulo 1, versículo 18 e 19 e 20. Isaías capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Só que, irmãos, essa palavra é para quem realmente acredita, tá? Se você não acreditar, vai ser como uma palavra dita por qualquer pessoa. Nós temos que acreditar. A palavra de Deus diz que o cristão vive da fé. O que é viver da fé? Viver da fé, irmãos, é nós acreditar que hoje vai ser melhor do que ontem. E amanhã vai ser melhor do que hoje. Se nós não pensar assim e não buscar assim, nós vamos ter sempre problemas, sempre dificuldades, sempre desânimo, desacerto, desconcerto, e tudo vai de mal a pior. Então o cristão vive da fé. Aliás, o cristão vive da palavra de Deus. Diz assim, Isaías capítulo 1, ou 1, versículo 18, 19 e 20. Diz assim: Vinde, pois, e arrazoamos, ou arrazoemos, né? A palavra arrazoemos é vamos discutir. A palavra discutir, irmão, não é brigar. Pelo menos aqui dentro da Bíblia, quando diz arrazoemos, quer dizer vamos discutir, vamos dialogar, vamos entender, vamos buscar conhecimento. Então diz assim a palavra do Senhor: Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Você sabe que escarlata e vermelho são cores de sangue, né? E o branco representa a pureza. Escarlata, carmesim representa, vamos supor, guerra.
representa dores, representa o sangue. Mas a neve e o branco representa a paz, representa harmonia, representa pureza, limpeza. Então o Senhor diz assim, ainda vim depois arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos, como a neve. E ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã, né? Ou seja, como a lã, né? Ou seja, branco, lã, né? A lã é branca, né? Lógico, tem lã de outras cores, né? Da cor preta, mas aqui está falando da pureza, de perdão. Só que o título dessa palavra é o convite da graça. Lá no Velho Testamento, aqui em Isaías ainda, não existia a graça. A graça veio por intermédio de Jesus. A graça veio por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a palavra do Senhor nos faz esse convite de vir a graça, de vir até a graça, para que os pecados que são vermelhos como carmesim, escarlatas, se torne branco como a neve e como a lã. Então Deus, ele nos convida a ser um povo feliz, irmão. Só que muitas pessoas acham que ser feliz, eu dizer assim, não, eu quero ser feliz, eu quero ser de Deus e pronto, acabou. Não, não é nada disso. Não adianta a gente apenas falar, mas deixar passar desapercebido o que Deus manda. Aqui no versículo 19, diz assim, e se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Gente, eu vou voltar de novo para o versículo 18. Vim depois arrazoemos ou discutimos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. E também, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, qual terra? Desta terra. Não está dizendo da terra lá de cima, da vida eterna, desta terra. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra, da terra que você está pisando. E o que é melhor dessa terra? Qual é o fruto da terra? Tudo de bom. Tudo de bom. O fruto da terra, não está falando das atitudes dos homens. Está falando do fruto da terra. O nosso alimento vem da terra. Os nossos calçados, nossas vestes, vêm da terra. O que você coloca na sua mesa vem da terra. Aqueles remédios naturais, com ervas naturais, que não passa por mão de homens, é o melhor dessa terra. Se quiseres e me ouvides, versículo 19, comereis o melhor dessa terra. Mas, no versículo 20, mas se recusares e fordes rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor disse. Ou seja, aqui no versículo 19, Deus convida para você comer o melhor da terra. Mas aqui no versículo 20, diz assim, mas se recusares e for rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 1, 18, 19 e 20.
Pronto, irmãos. Pronto. Então, não adianta você também dizer assim, não, mas esse melhor da terra é na vida eterna. Não, não está dizendo lá da terra futura. Lá da nova Canaã, lá de cima. Não, está dizendo o quê? O melhor dessa terra. E qual a terra que você está pisando? Dessa terra. Mas por que muitos não estão desfrutando desse melhor da terra? Porque recusam de ouvir a palavra de Deus. Recusa de ouvir a palavra de Deus. Mas se recusados, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Não seja, irmãos, aquela pessoa que quer colher um fruto que nunca plantou. Tem pessoas que querem prosperar apenas orando e jejuando. Não, aí entra a lei da semeadura. Você já viu aquela pessoa que ela vive esquecida? Ela nunca lembra da obra de Deus, ela não lembra, né, de tirar ali o melhor da sua colheita. Porque às vezes a sua colheita não é às vezes um feijão que você colheu, um arroz, um milho. Naquele tempo era. Mas hoje o melhor da sua colheita é o seu salário. Tem pessoas que colhem o fruto do seu salário, ela recebe o seu salário, ela nem lembra da obra de Deus. Pelo contrário, muitos chamam os pastores de ladrões. Mas quando você também deixa de plantar uma semente, irmão, na obra de Deus, também você está sendo um ladrão, como um pastor que você está chamando de ladrão. Então é aí onde entra o fruto da colheita de algo que você plantou. É a lei da semeadura. A Bíblia diz que Deus, ele dá semente para aquele que planta. Ou seja, Deus só dá semente para quem planta. E só colhe frutos quem planta. Você não vai colher frutos se você não plantou a semente. Eu carrego comigo uma frase que eu digo assim, ó. Você plantou esse ano, no ano que vem você vai colher. Mas se no ano que vem você colher 10 sacas de arroz, ou de milho, ou de feijão, ou de outra espécie de plantio, de plantação, você colheu 10 sacas, você não pode vender as 10 sacas ou comer as 10 sacas. Ou você não pode também vender 7 sacas da sua colheita e comer 3. Você vai ter que tirar algo para plantar, para você colher o ano que vem. Então, esse é o problema, que muitas pessoas não recebem a bênção de Deus no mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, ele dá semente a quem semeia. Vamos supor que você colheu 10 sacos de arroz. Você não vai vender os 10 sacos. Ou não vai comer 2 sacos de arroz e vender 8. Você não vai fazer isso. Você vai ter que tirar uma parte para você plantar. Para que futuramente você tenha uma nova colheita. Essa é a verdade. É um problema que nós vivemos, num país muito rico, que é o Brasil, mas vivemos um país como se fosse um país da África. Até porque muitos países da África estão melhorando, graças a Deus, né? Até porque o povo lá planta muito em favor da obra de Deus, em favor do próximo. Uma coisa que o Brasil faz pouquíssimo. Então, se quiserdes me ouvir, disse o Senhor, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes em me ouvirdes e for rebeldes, serei devorado à espada, disse a boca do Senhor. Você quer ser devorado à espada? Então não seja rebelde à palavra de Deus. E ouça o que diz a palavra de Deus.
ouça o que diz a palavra de Deus. Amém? O Brasil tem tudo para ir, gente. Ontem eu estava meditando sozinho. O Brasil, humanamente falando, não tem mais jeito. Humanamente falando, não tem mais jeito. É muita corrupção, é muito preço abusivo, é na política, é na religião, é no esporte, é na economia, é na área dos empresários, é na área dos comerciantes, é na área da saúde, é na área de tudo. Então, humanamente falando, não tem jeito. Acabou. Mas, para o Brasil mudar, as pessoas têm que fazer da maneira correta. Deixar de fazer injustiça, deixar de ser injusto, plantar mais para colher muito mais. Porque o Brasil pode até mudar, irmãos, se começar agora. Cada um corrigir os seus atos, os seus maus atos. Precisa ser corrigido. E aí, pode mudar dentro desses 50 ou 100 anos. Porque muita coisa precisa ser mudada. Mas algumas pessoas no Brasil vão mudar de vida. Em todo sentido. Porque você não precisa dos outros para mudar. Você precisa de você mesmo para você mudar. Então, se os outros não querem mudar, mude você. Faça certo. E Deus, ele vai te abençoar. Amém? Reflita nessa palavra. Isaías capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Tá bom? Se você desejar nos ajudar, né, a manter o canal, a manter a obra de Deus, a obra missionária, eu vou deixar aqui o nosso Pix. Só se você sentir desejo e vontade de plantar. Não existe jejum e oração, irmão, para a vida financeira. Como você vai plantar arroz e colher milho? Não, você só vai prosperar se você plantar na área da prosperidade. Isso é bíblico, gente. É a lei da semeadura. Não estou aqui para enganar você, jamais, e nem para tomar seu dinheiro, de jeito nenhum. Eu estou aqui para levar você a crescer espiritualmente, familiarmente, na saúde, financeiramente e em todos os sentidos de sua vida. Então aqui, se você desejar nos ajudar, vou deixar aqui o nosso Pix, só para você que disse, não, eu quero ajudar porque essa palavra vai me abençoar muito a partir de hoje, tá bom? E eu tenho certeza que eu vou estar pedindo a Deus por você, orando por você e ensinando a você a ser uma pessoa muito abençoada diante de Deus e diante dos homens, tá bom? Que Deus abençoe.